com relação ao apoio ao Rodrigo Maia, veja bem, a questão, o próprio Bolsonaro até falou uma coisa interessante que eu gostei, que, veja bem, ele tem 30 anos de circulação pela Câmara. Ele conhece todos os políticos, tete a tete, de conversar. Então, quer dizer, ele disse, eu não tenho problema com nenhum deles. E realmente não existe problema nem que Rodrigo Maia ganhe, nem que Marcelo Freixo ganhe, nem que o capeta ali ganhe, na verdade, não tem problema nenhum. O problema dele é lógico, claro e evidente que se o partido dele apoiar o Rodrigo Maia, que o Rodrigo Maia dê a contrapartida que tem que ser dada para apoio ao governo. Muito embora, como é um governo de militar, eu não vejo problema se o cara vai dar apoio ou não vai dar apoio, porque, na verdade, os militares, quando eles querem, eles te olham com cara brava, e aí, meu filho, eu quero ver quem é que não vai dar apoio, quem é que não vai dar bom dia para o militar. Esse é o problema. Imagine você parado na frente do Carlos Santos Cruz e você dizer para o Carlos Santos Cruz que você não vai dar bom dia para ele. Sabe? Puxa vida, você vai ter um problema muito sério, porque o Carlos Santos Cruz, ele não é o tipo do cara que você queira ter para inimigo. É melhor morrer amigo de um cara daquele. É claro que ele não está nem aí se você vai dar bom dia para ele ou não vai dar bom dia para ele, não vai acabar a vida dele por causa disso. Estamos falando no quesito justamente de alguém não querer apoiar um projeto que seja para o bem da nação. Por quê? Porque, na verdade, eles não fazem absolutamente nada que não esteja dentro de uma norma assim, que seja favorável ao maior número de pessoas. Veja bem, não é o Eli que será beneficiado por qualquer lei, seria um grupo maior de pessoas, porque é democracia. Eles não trabalham para minoria. A não ser, é claro, um caso específico, por exemplo, vamos fazer um projeto para os mudos. Tudo bem, haverá um projeto para os mudos, só que lembre, no meio de mudos também existem bandidos, traficantes, maconheiros e etc. Ou seja, o problema deles é ver dentro daquele núcleo, por exemplo, dos mudos, quem é que realmente precisa, necessita e, ao mesmo tempo, merece aquele projeto que eles, digamos, vão desenvolver. Porque não é para todos também, mas para o maior número dentro daquele segmento. Então eles têm as coisas muito certas. E ali o Rodrigo Maia ou o próprio Marcelo Freixo. Agora, é claro que nós temos que entender, tanto faz o Rodrigo Maia quanto o Freixo, só que nós temos que entender, o Freixo é um pouquinho pior do que o Rodrigo Maia. Por quê? Porque senão o próprio PSL não estaria tentando uma negociação a fim de apoiar. Observe que quem está querendo apoiar o Rodrigo Maia não é o governo, e sim o partido que elegeu o governo. É diferente. Então nós não podemos confundir um apoio do PSL como o apoio do Bolsonaro. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Uma coisa é o Bolsonaro presidente. Lógico, o Bolsonaro é do PSL, não tem problema nenhum. Mas outra coisa é o PSL achar que está dando apoio ao Rodrigo Maia, por exemplo, porque tem um presidente da República. Não tem nada a ver uma coisa com outra, de jeito nenhum. Não mesmo, até porque esse governo não é um governo, no meu modo de ler a coisa, que provenha do Bolsonaro especificamente, ou do PSL. Esse é um governo militar. É um governo militar, a maior parte das pessoas indicadas foram indicadas por militares e, portanto, você observa que quem manda são os militares, não é o Bolsonaro. Não é. Muito embora, é claro, veja bem, o Bolsonaro é uma pessoa que está sendo respeitada, continuará sendo respeitada, até porque ele é do meio militar e ele sabe a quem dar continência.
que isso é fundamental. Hierarquia é a base de tudo. E ele tem isso ainda na verve dele, porque ele, querendo ou não, apesar de estar há 30 anos fora dos círculos militares, mas ele foi um militar. Então ele tem um princípio muito sério nisso. E houve um acordo entre Bolsonaro, com certeza, e a alta cúpula militar, tanto que ele disse ali na transmissão de posse do ministro da Defesa, ele falou ao general Vilas Boas: aquilo que conversamos morrerá entre nós. Ou seja, ele não vai abrir a boca daquilo para ninguém. Eu tenho certeza absoluta que ele vai sim morrer com aquilo. Tá? Porque é uma questão de hombridade, de caráter. E me parece que isso ele tem sim. Me parece que o Bolsonaro é ponta de lança e eu gosto desse tipo de perfil. Esse tipo de perfil é o que nos estava faltando no momento para o Brasil. E é o que parece que pintou, provavelmente pela necessidade que o Brasil já estava tendo de uma volta dos conceitos éticos e morais que estávamos perdendo, e por conta também de que os próprios militares, ao ver a necessidade do Brasil, percebendo a necessidade do Brasil, eles caminharam e mostraram ao Brasil que, porque o Brasil todo, de uma certa forma, ele dá 80% de aval a qualquer coisa que os militares queiram fazer. Por quê? Porque os militares são a instituição mais séria que o Brasil tem, considerada uma das instituições mais sérias do Brasil. Ou seja, o Bolsonaro, ele com certeza foi eleito tanto em primeiro turno quanto em segundo turno. Única coisa que as urnas não respeitam isso, porque as urnas foram fraudadas, mas ele foi eleito com 70% a 80%, tanto no primeiro turno quanto no segundo turno. Isso sem a menor sombra de dúvida. Eu não tenho dúvida com relação a isso. Agora, é claro que virão tempos difíceis. É claro que nós teremos momentos muito complicados, momentos, inclusive, que nós olharemos para o lado e vamos pensar que eles estão até contra a gente. Então nós vamos ter que estar muito firme aí, porque esse barco, ele está em mar revolto. Ele não está navegando em céu de brigadeiro, como diriam os aviadores. Não, ele está em mar revolto. Ele está no meio de uma tempestade e vai ser muito complicado, vai ser muito sério, o buraco é mais embaixo e podemos ter certeza, nós vamos provavelmente chorar ainda lágrimas doloridas, tá? E nós ainda vamos ver coisas muito piores do que o que está acontecendo no Ceará, tá? Um grande beijo, Deus te abençoe, paz.